Estou de volta aqui ao vivo e a cores, né? Afinal de contas, o rádio pode não ter imagem. Já tem algumas rádios que tem imagem, mas nós estamos aqui a cores. Claro, todos no estúdio para mais uma edição do nosso Atualidades. Um grande prazer voltar a apresentar ao vivo o nosso programa, o seu programa de segunda a sexta-feira, o debate que traz para os temas mais polêmicos e leves e divertidos, enfim, do dia a dia do nosso povo carioca, do brasileiro, enfim. E hoje o nosso tema é um tema daqueles bem pesados, que a gente vai tentar mostrar para vocês a importância de mais uma polêmica aí. Corte polêmico na cultura é o tema de hoje. Direto ao assunto. Olha só, em 2005, durante o primeiro Fórum de Performance Negra em Salvador, surge uma luz no fim do túnel para a cultura, né, negra, afro-brasileira, negra, como vocês queiram. É a Carta de Salvador. Uma das propostas naquela ocasião era a necessidade de se criar, por meio de editais públicos, um apoio efetivo à cultura de matrizes africanas. 5 anos depois, ou seja, em 2010, é aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. E aí, em forma de lei. Bom, agora vamos à polêmica. Um juiz do Maranhão, um estado que a gente sabe que tem uma grande raiz negra, embarga alguns desses editais já em andamento. A justificativa está em não privilegiar um único segmento. Então a gente está começando a dar o tom aqui do nosso debate de hoje. E é claro, dentro disso tudo, nós trouxemos aqui as pessoas envolvidas nesse processo, nesse projeto e nessa polêmica. Então a gente dá as boas-vindas já aqui aos nossos convidados no estúdio, a Neia Daniel, que é representante da Fundação Palmares, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Neia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todas e todos. Maravilha. E também o Flávio Costa, que é conselheiro suplente da área Sudeste, setorial de cultura afro-brasileira, e integrante, é claro, do Conselho Nacional de Políticas Culturais, o CNPC. Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes do programa Atualidade. É um prazer enorme estar aqui presente na mesa, juntamente com Neia Daniel, que é uma grande parceira, grande amiga, e nós estamos aí para poder bater esse papo, né? Não, certamente eu quero entender tudo. Por quê? Porque são vários entrelaces aí que a gente tem que entender. Primeiro, deixar claro o seguinte, que foi um papo que eu tive antes do programa com a Neia e que me deixou muito preocupado, né? Eu tenho certeza que qualquer cidadão brasileiro, no momento que se vive hoje uma questão de abertura, né? A gente vê que a sociedade, muito embora alguns setores, né, sejam bastante preconceituosos, a gente vê que cada vez mais o negro, as questões indígenas, as questões de gênero, as questões, enfim, estão cada vez mais em pauta nos veículos de comunicação, não só públicos, mas também com os privados. E aí, gente, vem a seguinte questão, que eu ouvi da Neia. Algumas empresas privadas se furtam, eu vou colocar isso entre aspas, a contemplarem dentro dos seus apoios, até da própria Lei Rouanet, né, que a gente vai explicar direitinho a questão da Lei Rouanet. Para quem ainda não sabe, eu sei que a gente tem um público bastante ávido pela informação, mas que também, nesse caso, sabe já o que significa a Lei Rouanet, a lei de incentivo a projetos culturais, enfim, etc, etc, etc. Mas me vem à cabeça essa história das empresas privadas de não apoiarem, não quererem agregar, gente, olha só, as suas marcas, a sua imagem, a imagem da cultura negra. Aí eu vou começar direto, já falei demais. Neia, que história é essa? Infelizmente, não é, a gente ainda encontra algumas empresas, e a gente
deseja muito que isso daqui a algum tempo seja uma coisa do passado, não é? Que Mas isso há algum tempo, desculpa te cortar, mas isso há algum tempo já está tempo demais. Demais, a gente sabe. Né? A gente está aí com 500 anos de descobrimento do Brasil, já passamos por percalços, já tivemos aí 200 anos da libertação dos escravos, enfim, de tantas conquistas das mulheres, dos negros, dos indígenas, e continuamos nesse, né, papapá e nada. Então, dá uma certa revolta para quem é da área de comunicação. Muita revolta. Mas assim, só para esclarecer mais ou menos, para a gente conhecer todo esse processo, não é? Em primeiro lugar, a gente gostaria de rapidamente explicar o que são essas leis de incentivo à cultura, não é? Hoje, através da Lei Rouanet, que é uma lei federal, né, no âmbito federal, nós temos as leis de incentivo à cultura, nós temos a lei estadual e temos também uma lei municipal aqui na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Todos voltados para os impostos, né? Quer dizer, para renúncia fiscal, que no caso do governo estadual é ICMS, no caso do municipal é o ISS, e no caso do federal é o imposto de renda das empresas. Perfeito. Então, vamos imaginar que alguns dos ouvintes tem um projeto, não é? E queira que esse projeto tenha um patrocínio. Essas leis existem para isso. Então, a pessoa consegue um certificado depois de um processo em que é constatado toda a documentação e, no caso, depois disso, ele vai atrás do patrocinador e esse patrocinador, então, patrocina parte daquele evento e tem abatido, no caso da Lei Rouanet, do seu imposto de renda, uma parcela do que foi patrocinado. Bom, essa é a primeira questão. Só que, ao mesmo tempo, o que ocorreu, não é isso, e vem ocorrendo na prática, as instituições, os projetos com o viés afro-brasileiro, nem sempre eles conseguem patrocínio. Então, fica o produtor, como a gente diz, com o pires na mão, atrás desse patrocínio. Exatamente, porque algumas empresas não querem ter a sua imagem vinculado a um projeto de cultura afro-brasileira. E quando a gente fala em cultura afro-brasileira, não é só a questão da religiosidade, é a cultura como um todo. E é essa cultura, não é, que é a base desse país. Então, o que aconteceu? Esse é o primeiro dado, são as leis. Em 2005, vários artistas negros e não negros, isso é interessante a gente colocar, que não foram só os negros e não negros. Aí a gente coloca os indígenas, pode ser isso? Não, até mesmo a própria população branca do país, que a gente tem produtores brancos, não é? Que não conseguem, trabalhando com a cultura negra. Eles estão produzindo espetáculos sobre a cultura afro-brasileira. E esses produtores, em cima de toda essa necessidade, puxado em Salvador, pelo Banco Teatro Olodum, a Companhia dos Comuns, né? Eles puxam esse primeiro fórum. Então acontece em 2005. E uma das coisas que acontece nesse primeiro encontro é a Carta de Salvador. E nessa carta, entre as várias reivindicações, eles pedem a criação de ações afirmativas por meio de editais, não é? Para que haja incentivo e valorização das artes cênicas negras no nosso país. Bom, então, 2005, existe o fórum, esse fórum vem acontecendo já, tem outros também, depois desse 2005. Bom, essa é a primeira parte. 5 anos depois, exatamente no dia 20 de julho de 2010, o Congresso Nacional aprova
o Estatuto da Igualdade Racial. E é interessante que esse estatuto, ele ficou por mais de 10 anos rolando, né, dentro das duas casas do legislativo do nosso país. E para que esse estatuto? Ele se destina a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. E existe o artigo 4 específico, não é? Para a cultura, porque as ações afirmativas, através de programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada, eles abrangem, são ações para a cultura, para o esporte, para a educação, para o lazer, saúde, segurança, não é? E um dos fatores também através de financiamentos públicos. Essa é a grande questão. Então, resultado, quando a gente, o que o Ministério da Cultura, através da ministra Marta Suplicy, a Fundação Cultural Palmares, não é, através do seu presidente, Wilton Cobra, o que está sendo feito no momento, simplesmente é o cumprimento da lei. Então, quando esse senhor, quando esse jurista no Maranhão, ele vem e tenta cancelar todos esses editais, ele, consequentemente, está indo contra a lei. Ai. Tá aí a primeira participação da Neia Daniel, que é representante da Fundação Palmares, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. E eu queria dar a introdução também, a palavra, para o Flávio Costa, que a Neia citou a questão do Pires na mão, né? É uma bela referência, né? Que é exatamente o que a cultura em alguns segmentos passa. E que o Flávio, queria que ele discorresse também um pouco sobre o que a Neia falou, e já está na linha conosco, daqui a pouquinho eu vou dar o bom dia a ele, ao Arthur Leandro, que é conselheiro titular do conselho também que o Flávio participa, mas não está no Rio, está no Pará, é isso? É isso mesmo. Flávio, deixa eu dar o bom dia para Arthur. Vamos dar o bom dia, Arthur. Arthur, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, camarada. Bom dia aí para a Nela, Fundação Palmares, bom dia para o Flávio, bom dia para os ouvintes da Rádio MEC. Estamos aqui. Maravilha. Você está no Pará, é isso? Estou nesse momento em Belém, mas daqui a pouco vou para Nanibê ou para a cidade do interior. Maravilha. Então, segura só um pouquinho, Arthur, por favor, que eu vou passar a palavra para o Flávio nessa ordem, aí eu quero que você também dê o seu tom para o nosso debate de hoje. Flávio, vamos lá. Realmente na fala da nossa querida Neia, ela citou o Pires na mão, e eu sou um dos exemplos disso, né? Como produtor, eu trabalho há já 20 anos dentro desse mundo radiofônico, como nós somos amigos aí de profissão. Eu trabalho com rádio, trabalho em comunicação e venho defendendo a cultura afro-brasileira há 20 anos. Então eu montei um projeto dentro da lei de CMS, a lei estadual, onde depois de 4 anos que eu consegui obter, batendo de porta em porta, mostrando, tanto é que passou pela secretaria, por algumas assessorias, e na realidade foi uma dificuldade muito grande, até mesmo pelo fato de associar a questão cultural afro-brasileiro, porque além de participar disso tudo, eu também faço parte da religiosidade de matrizes africana. Sou babalorixá, então dentro disso, dentro da fala, falando sobre a cultura religiosa, mostrando o lado cultural a todos os ouvintes, então muitas empresas realmente não aceitaram essa associação da marca com um projeto. Tanto é um projeto que é passado por uma comissão, tudo é verificado. E tanto é que hoje já existe um projeto dentro da Lei Rouanet, que eu principalmente, formulei um projeto para a valorização da linguística africana na cultura brasileira, que graças a Deus foi aprovado, já saiu no Diário Oficial, e nós estamos aí aguardando o patrocínio, que é um festival, e também resgatando
nossos membros, nossos irmãos dos nossos terreiros que têm o dom de cantar, têm o dom da música, enfim, a dificuldade existe. Então realmente é complicado em nosso país viver depois disso tudo, de ter passado pela abolição. Ainda existe espírito escravocrata dentro do nosso meio. Infelizmente existe. E a gente aqui vem sempre levantando temas como esse, questões de gênero, questões, né, raciais, enfim, de tantos temas importantes para o nosso Brasil e para a nossa cidadania, mas enfim, é uma gota no oceano, mas que a gente vai de alguma forma transformar isso algum dia, e eu espero que seja rápido. Bem rápido, né, Flávio? Agora, com certeza. Professor, porque agora apresentar de forma correta o Arthur Leandro, que é conselheiro titular do Conselho de Políticas Culturais, representando os afro-brasileiros, e professor de artes visuais na Universidade Federal do Pará. Arthur, e você também tem uma outra apresentação que você falava comigo ao telefone, e eu não consegui entender. Eu queria que você falasse ao vivo aqui pra gente, por favor, exatamente o que é e o que significa, por favor. Além de professor, eu faço em Roma e algum balandar, Pernambuco, Exame, no Fumangetu, em Belém. Eu também sou de terreiro, isso eu estou dizendo a minha identidade tradicional afro-brasileira, e eu sei que é difícil para vocês, mas isso também é um reflexo da política de segregação. Perfeito. Eu me sinto, desculpa, Arthur, eu comentava isso com a Néia e com o Flávio, eu não me sinto com a menor vergonha de assumir a minha ignorância em alguns momentos, mas é por uma questão simples, é falta de acesso, às vezes, à boa informação. Então, por isso que eu fiz questão que você colocasse isso, para que a gente desse transparência a esse tema. Pois é, porque eu de uma outra área, mas a Lei 10.639 está aí obrigando a ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas. E se vocês tivessem tido acesso a esses conteúdos na rede de ensino formal, vocês saberiam o que eu estou falando. Perfeito. Né? E aí eu não vou traduzir, porque eu vou dizer que língua é resistência, né? Então quem sabe, sabe. Muito bem, eu vou respeitar o Arthur. Mas vamos lá, em relação a essa polêmica, você deu uma entrevista maravilhosa para o J. Carlos aqui no Arte Revista também, e aí a gente ficou com ciúmes, e aí a gente quis trazer de volta o tema e vamos debatê-lo enquanto for possível e permitido, quer dizer, permitido não, dentro de uma democracia tudo é permitido, mas de alguma forma mantê-lo vivo, e eu queria que você desse seu depoimento também sobre essa questão que envolve aí um juiz lá no Maranhão que embarga esses editais que já estavam em andamento. Olha, é complicado porque é um reflexo do racismo no Brasil. Né? Eu digo que a atitude, que o cara que entra com a ação é um ex-procurador, é um procurador aposentado do Estado do Maranhão. Né? E o juiz é parceiro dele, né? Eles estão ali como é que diz, na rede do judiciário, estão lá na cadeia produtiva do judiciário. E me parece, o que eu recebo, né, como um pecado disso daí, é que eles estão dizendo para a gente para que nós não temos direito. Eles estão dizendo que é uma parcela da população que vai permanecer sem direito ao financiamento público do Estado. Eu estava ouvindo aí o Flávio falar da captação de recursos. Eu também tenho vários projetos aprovados pelas leis de incentivo fiscal, as leis de renúncia fiscal, e a gente não consegue captar recursos. Ele não consegue captar recursos pelo racismo, porque os gerentes de marketing das empresas que têm dinheiro de financiamento, eles não querem vincular o nome, eles não querem vincular o nome da empresa a ações ou a culturas de terreiro. Eles não querem vincular o nome da empresa. Não dentro disso que se estabeleceu como uma diretriz do marketing empresarial, não é bem visto, não é aceito pela sociedade, pelo cara que analisa o marketing, investir em culturas periféricas. Né? Isso me faz pensar que, por exemplo, até hoje, ou até bem recente, quando o Ministério começa realmente a abrir para a diversidade, principalmente com as culturas populares, e agora, pela primeira vez,
para as culturas afro-brasileiras, porque as culturas ciganas já foram beneficiadas em edital passado. Eu estava pensando, assim, me veio a compreensão, a constatação de que no Brasil, se a gente deixar de financiar a cultura, o que vai morrer é a cultura de elite. Porque a cultura de preto, pobre, macumbeiro e periférico, a gente sobrevive das nossas próprias pernas. Né? Nós nunca tivemos financiamento do Estado. Somos nós que, às duras penas, mantemos as nossas tradições. Somos nós que, às duras penas e com muita alegria, estamos aqui no século XXI a preservar tradições que vieram da África no século XVI. E aí eu pergunto, será que a elite teria essa mesma atitude? Será que a elite teria esse mesmo instinto de preservação se não tivesse o financiamento do Estado? É uma boa pergunta e vou trazer aqui para a mesa. Mas antes disso eu queria fazer um ponto de sim, uma pergunta sim ou não. Vocês tramitam, andam nas empresas com o pires na mão, como bem disse aqui o Flávio, buscando as áreas de marketing, enfim. Quantos negros vocês encontram nessas áreas como diretores de marketing, Flávio? Poucos. No Pará, nenhum. Poucos, para dizer nenhum, isso é verdade. Como é que é, professor? No Pará? No Pará, nenhum. Flávio? Aqui no Rio de Janeiro são poucos também, para dizer nenhum. É muito raro. Néia? Bom, acho que a resposta já foi colocada pelos nossos dois amigos, não é? Dificilmente você vai encontrar dentro das grandes empresas um diretor de marketing negro, com toda certeza. É muito, muito difícil. Não é uma colocação racista, meus caros ouvintes, nem para meus caros convidados, mas é só uma reflexão para que a gente siga o nosso programa. Agora vamos então, é uma provocação, né? Um pouquinho de chute na canela e que isso já vem sendo colocado já há bastante tempo. Mas vamos lá, Flávio. Na realidade, essa colocação foi bem inteligente, pelo fato de ter as pessoas que podem e devem ter um olhar melhor pela nossa cultura e passarmos por essa dificuldade. Então eu até faço um apelo a que realmente haja uma reflexão nessa questão, porque temos aí que respeitar os nossos irmãos, os atores, as atrizes, os produtores, os comunicadores, como eu, porque eu já tive até uma situação que eu passei há um ano atrás, onde eu estava na Rádio Bandeirantes, porque eu fazia o programa lá, que era o programa chamado Programa Cultural África Brasil, e na realidade, quem conhece pessoalmente o Flávio Costa não é da cor negra, mas eu sou um afrodescendente, a minha cultura é o que eu creio, enfim. E quando eu fazendo o programa, porque era um programa bem eclético, com bastante entrevista, música, trazendo pessoas anônimas, e quando chegou lá um participante do programa, quando procurou a diretora de produção querendo falar com o Flávio Costa, quando me viu sentado na mesa, o senhor que é o Flávio Costa? Sim, senhor, prazer. Pô, pensei que fosse encontrar um negão aqui. Aí já começa o pensamento do preconceito. Eu acho que as pessoas devem pensar o seguinte: a cor, a raça, a opção, que eu sou uma pessoa que eu luto contra o preconceito e a discriminação. Então a minha fala é essa: todos devem ter dentro de si, porque perante os olhos de Olorum, que para nós, dentro da cultura de matriz africana, é o Deus Supremo, ele não existe diferença para ele. Então, essa questão dos empresários diferenciar, porque é um produto que vem de um homem branco ou de um homem negro, não deveria, porque o importante é o resultado. Porque a cultura, se desde o momento que passa por uma comissão, por todo um processo de avaliação de um trabalho que sai da mente, mas você tem que botar tudo direitinho para que tenha credibilidade. Então, se desde o momento um órgão, como o nosso irmão, o Tateto aí, no caso ele também tem vários projetos, já passou pelas leis, é cultura negra, mas é uma cultura séria, tem conteúdo
e ao mesmo tempo ser barreirado pelo fato de você ser da cor negra. Aí é onde a gente vai falar, a cultura é fluente dentro do nosso país. A cultura negra, ela é muito fluente para isso, muitas línguas, é ali na gastronomia, enfim, é tanta coisa importante, as pessoas não dão conta pelo fato da pele. E não é isso. A realidade é que todos nós devemos ser respeitados. Então, eu continuo dizendo, o respeito é a base de tudo. Né? Claro. Eu queria também passar um outro dado que eu acho importantíssimo, não é? Antes dos editais, haviam apenas 18 projetos com a temática negra nesse circuito de governo, não é? Depois, Mas desculpa, estadual... não, federal. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, 18 projetos. Sendo em andamento. Hoje, com os editais, há cerca de 2.900 projetos. Por mim, eu parava o programa aqui e deixava todo mundo pensando. 2.900 projetos. Eu tive a honra de participar da seleção e da pré-seleção do primeiro e do segundo prêmio de expressão afro-brasileira, que foi um grande projeto com participação de Petrobras, Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares, e eu fiquei assim encantada com o nível dos projetos do Brasil inteiro. E ali a gente viu o segmento afro-brasileiro tem muita coisa boa para apresentar. Com certeza. Eu quero até, só interrompendo, mandar um grande beijo para uma guerreira também chamada Ruth Pinheiro, que através do CADOM segurou o primeiro e o segundo prêmio de expressão afro-brasileira e, se Deus quiser, vai segurar os terceiros, quartos, quintos, quantos surgirem. E no caso, eu conseguia, às vezes, eu ficava assim, com os olhos marejados pelo o valor do projeto e todos esses, o financiamento muito baixo. Eu imagino esse povo com essa capacidade, com grandes financiamentos. Gente, a gente vai mudar realmente a cara desse país. Com certeza. Não, e aí eu quero, eu até, professor Arthur, o Flávio e a Neia, eu estava conversando com a Neia também antes do Flávio chegar e eu fazer o contato com o professor Arthur, que aí eu me permiti, dentro da questão da comparação, e me preocupei muito nessa relação da questão das cotas, né? E aí eu comecei a tentar ver com a Neia se a gente poderia fazer um contraponto, uma comparação desses editais com a questão que também é polêmica em relação às cotas. E aí eu queria uma fala do professor Arthur, depois do Flávio e depois da Neia. Quando eu me candidatei ao Conselho Nacional de Políticas Culturais, ao Colegiado de Culturas Afro-Brasileiras, a primeira coisa que eu colocava lá é cota. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, faça uma análise aí do resultado dos prêmios da Funarte, prêmio de ocupação de sala de teatro, prêmio de dança, prêmio de artes visuais, de música, e contem nos dedos aí quantos projetos negros passam. E quando eu digo negro, Flávio, é porque, independente da cor da pele, nós defendemos aqui a simbologia africana no Brasil. Somos nós que preservamos essa cultura e os valores civilizatórios de corporeidade, de circularidade, de respeito aos mais velhos, etc. Essas coisas, elas são super importantes. E o massacre que vem nas tradições brasileiras é exatamente pelo simbólico, para sufocar essas tradições em nome de uma dita modernidade ocidental. Boa parte da violência vem porque a gente não consegue, digamos assim, extrapolar os nossos muros e levar essa cultura para a sociedade. Se a gente conseguisse, o quadro da violência no Brasil seria bem menor. Mas voltando para a questão das cotas, eu defendo cotas no Ministério da Cultura. Eu acho que a política afirmativa ela não é única e exclusivamente na educação.
na educação, nós vamos, daqui a algum tempo, né, com esse sistema de cotas, quando ele surtir efeito, é provável que a gente tenha juízes negros e gerentes de marketing negros, de negros de identidade, porque a identidade é uma questão política, não é uma questão de cor de pele, porque os capitães do mato, eles também eram negros de pele, né, de tal maneira que é uma política, você tem ali uma escolha, e essa escolha é dizer de que lado você está. E no nosso caso, quando eu digo, por exemplo, que nós precisamos de cotas em todos os ministérios, é porque a gente precisa dar oportunidade em todas as políticas públicas brasileiras. Oportunidades que o racismo não deixa acontecer. O mesmo racismo que a gente vê agora no sistema judiciário, que é possível que com o sistema de cotas a gente venha reverter esse quadro no futuro, mas hoje o que a gente vive no Brasil é isso. Inclusive na educação. A própria educação que estabelece cotas e cotas raciais ligadas à questão social econômica também, são cotas sociais e cotas raciais. A gente tem, por exemplo, aqui na Universidade do Estado do Pará, um caso emblemático de uma professora que é professora de religiões afro-brasileiras, dentro do curso de Ciências da Religião, a chamar o porteiro da Universidade de macaco. Aquele caso. Esse caso teve uma grande repercussão. Pois então, mesmo o sistema de educação, que deveria ser inclusive, a gente encontra esse tipo de coisa, e aliás, ela está linda e maravilhosa, desenvolvendo suas atividades docentes na UEPA, e a universidade não fez absolutamente nada. Não existe nenhum esquema, nenhuma punição para o ato racista dessa professora. E racismo é crime, professor. Professor Arthur, racismo é crime nesse país, ou eu estou enganado? Realmente ele é crime, né? A gente tem que dizer isso para os reitores. Porque há uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, eu pedi para retirarem um pinheirinho enfeitado de fim de ano da minha unidade de ensino, que eu disse, isso daqui é uma representação do nascimento de Cristo. Eu não sou cristão, não tenho que conviver com isso. Fui acusado de intolerância religiosa. Então, quem é que interpreta a lei? A lei existe, meu querido, mas quem é que interpreta? Somos nós que interpretamos? Quem é que está nas esferas de poder e nas esferas de decisão? Essa é a questão. Bom, deixa eu ouvir a palavra então do Flávio em relação a essa questão das cotas também, porque a gente fala muito em cota para a área de educação, como bem disse o professor, e me vem à cabeça nessa questão dos editais aí, né, para a parte da própria participação na cultura. Realmente na fala do nosso querido Arthur, eu concordo plenamente com ele, e também quando eu me candidatei dentro do colegiado, no processo, né, para participar desse colegiado, eu também tenho esse tipo de pensamento. Acho que tem que haver cotas sim, para que haja essa diminuição de preconceito e discriminação perante as próprias pessoas. E também falando sobre a questão do que ele falou sobre a questão de pele, eu tentei passar de uma maneira, porque na realidade quem passou na pele fui eu, mas de certa forma as pessoas que lutam para dar visibilidade, porque muitas pessoas, você sabe muito bem disso, que utilizam a nossa cultura para interesses próprios, não para divulgar e nem para, dar visibilidade à própria cultura que nós acreditamos. Então, na realidade, eu passei na pele uma questão que é preconceituosa, e como passo de vez em quando, mas eu me levo na boa até o momento que não me tire do sério. Mas, na realidade, a questão da cota deve haver sim em todas as esferas, e na questão dos editais, eu acho que deveria haver uma preocupação em ser uma oportunidade melhor para todos nós que trabalhamos com a cultura afro-brasileira, porque na realidade, como a nossa querida irmã Neia citou aqui, é uma cultura bem rica que deve ser apresentada e ser mostrada de uma forma muito mais digna, porque muitas pessoas não fazem isso. Infelizmente, nós temos que ser honestos. Não são passadas, mas às vezes por
muitos pagam. Na realidade, é o meu ver. Neia, vamos lá, porque foi para você que eu primeiro fiz a pergunta antes da gente começar aqui, e você disse que ela tinha um certo tom de pertinência, né? Porque eu fiquei com medo de estar fazendo uma comparação até equivocada. Não, de jeito nenhum. Olha, eu só gostaria, vocês me desculpem o corte, mas de fazer um comunicado para todos os seus ouvintes, os ouvintes aqui da Rádio MEC, interessados em participar desse grande movimento nacional contra as decisões desse senhor do Maranhão, né? São Paulo está se organizando muito bem e no dia 3 de junho, na próxima segunda-feira, às 19 horas, vai haver esse encontro para se debater essa questão e o local vai ser Funarte, na Alameda Nossman, número 10.508, auditório do MINC, em Campos Elíseos, em São Paulo. E em Salvador vai acontecer no dia 7 de junho, às 19 horas, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, na Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador, na Bahia. Então vocês vejam que o país inteiro está se mobilizando contra essas ações apresentadas por esse senhor. Então, como disse o Wilton Cobra, ele nos fez um bem danado. Ele mexeu no vespeiro, isso aí. Ele mexeu no vespeiro e as abelhas todas estão assim assanhadas em dar uma resposta. Eu vejo que há muito tempo a gente não se mobilizava para uma questão independente de partido político, posição religiosa, a negadinho, como dizia Lélia Gonzalez, etnia, etc. todos, né? Negros, brancos. Eu digo que nós estamos transformando esse movimento no grande Quilombo Brasil. Não é o que acontecia em Palmares? Era o branco pobre, o indígena, o negro, voltados contra um regime escravista. E está acontecendo a mesma coisa agora. Agora eu queria colocar uma outra questão para vocês, que tem a ver até com o atual momento que o Rio de Janeiro, o professor... O senhor vem muito ao Rio de Janeiro, professor Arthur? Sim, eu fiz mestrado e doutorado no Rio de Janeiro, camarada, na UFRJ. Ah, tá certo. Mas o senhor acompanhou agora essa questão da pacificação aqui nas comunidades, não? Tem acompanhado isso? Acompanhado, sim. Tá. No caso das remoções, essas coisas todas. Eu vou só para uma questão de pontuar, porque exatamente a colocação que eu vou fazer é exatamente a seguinte. Ontem nós tivemos aqui o vice-presidente americano fazendo uma visita numa comunidade, numa favela aqui do Rio de Janeiro, né? E aí o que eu fico sempre me questionando, e hoje eu também tenho entrado em algumas comunidades da Grande Tijuca, que foi uma área que já vem pacificada há bastante tempo, e eu vejo que a questão do contato direto com os negros, né, com os moradores locais, tem gerado um certo marketing positivo, mas ao mesmo tempo de olha que coisinha bonitinha. Me fiz claro, professor, me fiz claro. Então essa é a minha preocupação, quer dizer, hoje, para o negro não se perder ou não deixar ser perdido ou usado por essa questão do marketing do bacaninha, olha só como é que eles estão melhorando de vida, como é que eles estão melhorando de situação financeira, vamos dar apoio a eles. Não, eu acho que isso é a máxima da cidade partida, que se continuar dessa forma nunca vai ser unida de novo. Professor Arthur. Olha, eu realmente não tenho condições de falar com tanta profundidade, porque eu não estou vivendo aí, né, nessa época. Mas o que dá para a gente perceber daqui, primeiro que tudo, eles não atacam o problema principal, que é o tráfico. Como é que os nossos jovens vão parar no tráfico? Já pensaram isso?
E aí, a meu ver, a repressão ela não é a política ideal. Tá? A repressão policial, eu digo o seguinte, polícia é bandido de farda. Do que a gente percebe na periferia, o sistema de corrupção, de humilhação, aqui qualquer 2 jovens negros que estejam andando de bicicleta são parados, revistados e constrangidos em qualquer lugar da cidade. Em qualquer lugar da cidade. Mas eles não fazem isso com o filho branco da classe média. E a marginalidade ou a criminalidade existe em todas as classes sociais e em todas as raças e etnias. Né? Tem tanto ladrão branco quanto tem ladrão preto. Existem tantos marginais em todas as características que a gente possa encontrar na nossa diversidade social. Ocorre que quem é abordado, ou quem é reprimido, ou quem tem que obedecer toque de recolher, não são os filhos da classe média. Filhos de classe média podem cometer crime que para eles é apenas um mau passo. E um exemplo disso é o caso o caso do filho do Leite Batista, que no acidente de carro matou um monte de gente e está livre. Ou o filho dos juízes, os filhos dos juízes que queimaram o índio Pataxó há uns 10, 15 anos atrás, que hoje são funcionários públicos do Ministério da Justiça. Então é estranho ver essas diferenças de tratamento, e, sinceramente, a meu ver, esta repressão, ela atende ao anseio da classe média, entendeu? Não atende ao anseio da população negra, pobre de periferia. Né? Aliás, a meu ver, muito pelo contrário, termina criando um sentimento de não pertencimento à sociedade, que parece que eles estão num campo de concentração. Maravilha, Flávio. Realmente a coisa é muito séria, cada vez mais a questão do preconceito, a discriminação, partindo como nosso irmão o Arthur acabou de citar, a questão da classe média, porque a classe menos favorecida, ela geralmente é muito mais prejudicada. Na questão do negro, ser abordado por estar com uma roupa bem mais alinhada, ou no caso, com um bom relógio, se está passando, eles vão parar. Se é um branco, realmente, isso mais acontece. E no que você falou a respeito do que está acontecendo aí, que aconteceu, na realidade, é um reflexo, porque isso é uma maneira também das pessoas refletirem que isso é puramente preconceito, no meu ver. Então as pessoas devem realmente procurar se aculturar e até mesmo abrir mais um pouquinho o coração, porque na realidade isso só cria mais guerra. Na realidade a gente não chega a lugar nenhum. A questão da classe mais alta de estar aí sempre colocando os menos favorecidos menos e menos favorecidos. Para isso é dito, menos favorecido porque não tem direito a nada. Só que, como nós, que somos lutadores e que acreditamos que somos seres enviados para lutar contra tudo isso, nós temos que ter resistência. Então nós temos aí nosso ícone, que é Zumbi dos Palmares, e outros ícones como o falecido Abdias Nascimento, e outros que vêm lutando para poder mostrar a essa população que, na realidade, nós merecemos sim o respeito, seja a etnia, raça, opção sexual, porque a luta hoje em dia são vários temas, né, Cadu? A realidade, nós estamos aí lutando contra opiniões de seres humanos. E isso só cria mais guerra, confusão e dificuldade. Enquanto as pessoas podendo ajudar o próximo, fazer o melhor e mostrar que, na realidade, se não houver união, porque se fala muito união, mas a prática é muito pouca. Falta ações. Ações, é isso aí. Afirmativas, é isso aí. Vamos lá, Néia. Eu queria até sugerir, Cadu, o seguinte: esse tema é tão vasto e tão envolvente, e agora nós falamos, não é, o assunto aqui em pauta, nesse último bloco, foi exatamente a questão da relação com as leis, correto? Existe um grupo
que já há alguns anos, se eu não me engano, são 6, esse seria o 7º, promove um seminário dentro da Cadepol. Racismo é crime, aplicabilidade da lei penal. Então ali é debatido com os policiais essa questão, porque a gente só vai mudar esse país quando o debate for acirrado com os juristas, com quem escreve, com o legislativo, com o judiciário, não é? Com o operador de direito, com os policiais que vão praticar em maior ou menor grau atitudes racistas. Então, eu acredito que seja um bom tema para seus próximos... Já está aceito e você vai me ajudar a montar essa mesa para trazer... Com toda certeza. Para trazer esse tema, porque na verdade, com essa questão toda que eu comentava da pacificação, eu que tenho andado em algumas comunidades, eu vejo isso. A minha preocupação é exatamente qual é a relação que esses policiais que de alguma forma começam a ter uma outra visão sobre o morador de comunidade, que não é só vê-lo como provável bandido, porque tem muitos brancos também que entram nessa cesta, né, nesse pacote aí, indígenas também, enfim. Mas o preconceito vem deles próprios, né? Vem de dentro e vem dessa falta, como disse muito bem colocado o professor Arthur, quando eu não sabia exatamente a nomenclatura, né, a língua, né, e o professor, eu tenho um orgulho muito grande de ser oriundo de uma escola pública chamada Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, né, onde eu aprendi história de verdade, onde eu aprendi cidadania de verdade, ética de verdade, e dentro de uma esfera altamente democrática. A minha turma tinha gente de todos os níveis sociais, de todas as etnias, enfim. E naquela ocasião, estou falando aí há pelo menos 30 anos, mais de 30 anos, 40, 35 anos pelo menos, grandes homens se formaram, né? E que faz parte até do hino do Colégio Pedro II. Mas que a gente possa ter outras ações, outras escolas com esse viés também público de verdade. Porque aí a segregação, a discriminação, vai tudo por água abaixo. Eu tenho amigos hoje que são coronéis da Polícia Militar, que são negros e são guerreiros, são pessoas de uma integridade maravilhosa e buscam essa integridade fora de qualquer tipo de preconceito. Viu, professor? Nos ouve, professor Arthur? Eu estou te ouvindo. Pois era só esse depoimento que eu queria fechar com o senhor e agradecer a sua participação e as suas considerações finais, então. Ué, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar debatendo esse tema. Acho que é super importante a sociedade tem que se manifestar em relação a esses processos racistas. E quanto mais a gente discutir, né, as questões do negro na sociedade brasileira, melhor estaremos melhor será o nosso futuro, porque a reflexão vai provocar uma mudança de atitude na sociedade. Muito obrigado, então, professor Arthur Leandro, conselheiro titular do Conselho de Políticas Culturais, representando os afro-brasileiros e professor de artes visuais na Universidade Federal do Pará. Muito obrigado aí pela sua participação. Tomaram o seu tempo aí no telefone, certamente a sua orelha deve estar quente, mas muito obrigado, professor, de qualquer maneira, pela sua atenção. Falou, camarada. Um grande abraço, professor Arthur. Bom, a gente segue aqui com atualidades aqui no Rio de Janeiro, no estúdio da Rádio MEC, na Praça da República. Agora estamos na Gomes Freire, com a Neia Daniel, representante da Fundação Palmares, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, e o Flávio Costa, conselheiro suplente da área Sudeste, Setorial de Cultura Afro-Brasileiro, CNPC, Conselho Nacional de Políticas Culturais. Eu queria agora, para a gente chegar ao final do programa, rapidinho as considerações finais da Neia e do Flávio. Bom, eu quero terminar com uma das falas do senador Paulo Paim, quando da promulgação do Estatuto da Igualdade Racial. Em seu discurso ele diz uma frase pontual: no futuro
quando já não estivermos mais aqui, certamente gerações comentarão que no início do século XXI, o Brasil travou uma grande batalha entre os que queriam assegurar os direitos civis para os negros e os outros que eram contra. E lembrar também que, ao longo da história desse país, o nome dos escravocratas desapareceram. Já os nomes dos libertários estão em todos os versos, nas poesias, nos livros, estão marcados na mente de todas as gerações. Os escravocratas de ontem, aos escravocratas de ontem e aos conservadores de hoje, deixamos o silêncio da vida e o anonimato da história. Muito bem, lindo, 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 Neia. E agora, Flávio, para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a você, Cadu, para poder estar participando dessa mesa de debate aqui na Rádio MEC. A você, Neia, Daniel, mais uma vez está reencontrando aqui com esse bate-papo, lindo reencontro. E acho que essa mensagem que a Neia acabou de citar, que é vinda do nosso, que é um ícone para nós também, do movimento, o senador Paim, na realidade, para esses escravocratas, esses conservadores, realmente é o nosso silêncio. E eu rogo muito a Deus que realmente nós possamos alcançar cada vez mais o direito da expressão, o direito de mostrar a nossa cultura e ser respeitado. Muito obrigado, Cadu. Eu que agradeço a vocês. A gente encerra aqui mais uma vez, lembrando que nós falamos hoje sobre o corte polêmico na cultura, que está exatamente em curso por conta de uma decisão do juiz lá do Maranhão, que bloqueia aí os editais públicos de apoio efetivo à cultura de matrizes africanas, e que a gente está aí apoiando essa batalha e que certamente as ações virão. Já temos aí São Paulo, outros estados agindo, o Rio de Janeiro também entra nessa. E tem algum site, né, que o ouvinte possa de alguma forma consultar para ver como é que anda esse processo todo? Nós tem aqui a própria Fundação Palmares, pode ser? Isso, pode ser. Você tem ele de cabeça? fcp.rio @palmares.gov.br. Então acho que isso é só um e-mail. Então vamos lá, Fundação fcp.rj.org.br deve ser o site. Isso. É isso? Maravilhoso. Então procura lá no Google, o famoso pai de todos nós, o Google, Fundação Palmares, você vai achar o site e busca informações também. Gente, muito obrigado. A gente encerra aqui a Atualidade na produção do João Paulo Cerqueira, apoio técnico do nosso querido Kleber Brito, a apresentação minha, Cadu Freitas, e a coordenação geral da Liara Velar. Tenham todos um ótimo dia. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.